Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos aqui com mais um vídeo aqui do nosso debate público aqui no nosso canal, Coletivo Bancada do Livro. Toda semana aqui a gente tenta trazer aqui um assunto para debates, para discussão, sempre envolvendo aqui questões relacionadas aí, principalmente à política, né, no Brasil. Então, hoje não é diferente, né? A nossa tentativa aqui de fazer o debate também é nessa direção. Lembrando que eu sempre estou aqui com o Serginho, o professor Sérgio Genovez, e também com o Cipriano, né, o Manuel Cipriano, sempre comigo aqui para a gente estar fazendo essa discussão. Para hoje, nosso propósito aqui, né, é fazer a discussão em cima da fala do ex-presidente Bolsonaro, né, e colocando como temática por que Bolsonaro e bolsonaristas defendem Trump e o tarifaço, entendendo que essa é a tônica do momento, vamos dizer assim, né, do que está acontecendo nos dias de hoje, e a extrema-direita, principalmente, aí, obviamente Bolsonaro, também está nessa de não sair da linha, digamos assim, né, de defender, continuar sempre defendendo os interesses do capital externo, sempre os interesses dos Estados Unidos e, de forma especial, aqui o interesse do Trump, né, como extremista. E as falas do Bolsonaro, ou a principal fala, né, que ele fez logo no começo aí do mês de abril, é exatamente essa aqui, né? Uma eventual guerra comercial com os Estados Unidos não é uma estratégia inteligente e que preserva os interesses do povo brasileiro. A única resposta razoável à tarifação recíproca dos Estados Unidos é o governo Lula extinguir a mentalidade socialista, né, que impõe grandes tarifas aos produtos. Então, essa aqui é a fala do Bolsonaro. Né, algumas também, outros lugares também, a fala dele vem como Trump está defendendo os Estados Unidos de vírus socialista com tarifaço. Né? Então, entendendo também aqui que o maior objetivo aqui, né, do Trump, imagino, creio eu, que é atingir a economia chinesa, né? Então talvez daí essa comparação do Bolsonaro com o vírus chinês, com vírus socialista, trazer o vírus, né? Como se a, remontar lá a época ainda da Covid, né? E colocar essa questão, colocando o Brasil também como socialista, né? Que é uma aberração, mas é o discurso da extrema direita. E parece que o discurso da extrema direita é curto, né? É sempre em cima dessa questão do comunismo, né? Ou de pautas conhecidas como pautas moralistas. Então, eu não sai muito desse lugar, digamos assim. Eu já vou trazer aqui, então, para a nossa conversa, o Cipriano, né? Ele sempre começa aqui com a gente. Lembrando, Cipriano, que nós planejamos isso aqui e depois também, né, todo dia teve notícias novas aí sobre essa questão das tarifas, e também gostaria assim, que você colocasse então essa posição, né, como que bolsonaros e os bolsonaristas, né, acabam tendo essa postura, né, de apoiar os Estados Unidos em detrimento dos interesses do Brasil ou de qualquer ou da região, né, enfim, coloca sempre a defesa dos Estados Unidos em detrimento da defesa do Brasil. Mesmo que eles coloquem, né, no discurso deles, sempre eles falam o povo, né? O povo está sempre no discurso deles. Então, gostaria que você colocasse aí a sua opinião, né, Cipriano, dessa postura aí do Bolsonaro e dos seus, e também, se você quiser alongar aí, também na questão do que está acontecendo hoje aí com as tarifas, o Cipriano. Olá, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Antes de entrar aí no nosso debate, eu queria trazer um salve aqui, pedir a permissão aí, né, Sérgio e Isaldir, para trazer um salve à cultura do Congado em Uberlândia e trazer uma fala de repúdio ao recente discurso
de uma vereadora da nossa cidade. Pessoal, muito me assusta o governo federal ter dinheiro para mandar para a cultura, para fazer uma festa de cunho religioso, porque a gente sabe que é isso que acontece. Fala que é cultural. Cultural, caralho. Não é cultura de jeito nenhum. A gente sabe o que é isso aqui. E não se entende que, estando em Minas Gerais, estando na sociedade brasileira, o mínimo que se pensa de uma figura pública é que se entenda a composição desta sociedade, e Minas Gerais é eminentemente formada por negras e negros, e a cultura de afro-brasileira é fundamental, tem sido fundamental na formação do povo brasileiro. Ela fez uma fala infeliz aí, que os movimentos sociais, a liderança de terreiros está indignada, e deixar aqui também a nossa indignação e o nosso apoio à cultura afro-brasileira, ao Congado, a maior festa aqui da região do Triângulo Mineiro, e que junta estados próximos de Goiás, aqui, que faz essa festa cultural, né? É o espírito do povo negro da sociedade de Uberlândia e de Minas Gerais. Então, mas é bom a gente trabalhar aqui um pouquinho, dizer que a ascensão ou a reeleição, a eleição novamente, a volta, né, do Trump ao governo norte-americano e o seu pacote de tarifas impostas de uma forma geral aos países em torno do globo, traz para si também um conjunto de manifestações contrárias. Acho que ele não combinou muito. Teve o impacto direto até entre aqueles países que estavam ao seu lado, como é o caso aí da Argentina, que também se opõe, né, e outros do campo da direita, outros países aí. Ora, e em relação ao Brasil, ele traz uma grande consequência para os produtos que são exportados, né? Ora, essa expressão que o Bolsonaro traz aí, que é uma posição do Estado brasileiro em relação contra esse tarifaço, aí vem pelo princípio da reciprocidade até, né? Do socialismo, do comunismo, diz que é uma, uma forma que a direita tem se posicionado contra qualquer discussão, né, é que se trata de comunista, socialista e tudo mais. Pelo contrário, tem-se aqui a reafirmação, vejo que os países socialistas, por exemplo, a China, logo, a China traz logo de imediato uma política também de baixar as tarifas para facilitar os países que estão tendo dificuldade de exportar para os Estados Unidos, aumentar suas exportações, suas negociações. Então, isso abre todo um leque, e o governo brasileiro fez bem de voltar para outros mercados, e isso pode trazer também consequências externas até melhores, uma vez que os produtos não estejam sendo sobretaxados pelos Estados Unidos, até talvez para melhorar a produção voltada para o mercado interno e melhorar a qualidade de vida de brasileiros e brasileiros. Então, nós temos agora esse momento, vamos ver o que vai ser nos próximos dias, e dizer que o Bolsonaro está mais ainda nesse momento em situação de desespero, querendo salvar sua própria pele, né? De um possível processo condenatório, e ele erra, não só, e mesmo nisso, quando ele diz que a voz do povo, isso ele expressa, pelo contrário. Nós vimos aí nas manifestações últimas aí, de busca da anistia, que ele diz, não, já temos o povo ao nosso lado. Legal, bem lembrado. No início da sua fala aí, você lembrou aí da fala da vereadora do PL, né, aqui de Uberlândia, né, onde ela faz críticas aí ao Congado, né, desprezando a cultura do Congado. Bem lembrada aí a sua fala aí de repúdio aí em relação ao que a Janaína, né, que acho que é o nome dela, que proferiu lá na Câmara dos Vereadores aqui de Uberlândia. Tá, legal, eu acho que um pouco é isso mesmo, né, o geral dessas questões, de que entender que existe um inimigo, né, parece que esse inimigo sempre é o comunismo, né, que o Bolsonaro chama aqui de
de vírus socialista, mesmo que a ação prejudique o Brasil, como eles estão sempre falando em povo, né, prejudica o povo brasileiro, né, como também, de certa forma, tem demonstrado nos últimos dias que tem prejudicado também em escala global, né, essa reação aí dos Estados Unidos diante aí para enfrentar, digamos assim, a China, né? Mas na verdade é uma ação dos americanos, no caso do governo Trump, contra o Brasil e contra outros países, e a extrema-direita, no caso aqui, a gente está focando aqui mais no Bolsonaro, né, tem como objetivo, digamos assim, né, apoiar Trump em detrimento do Brasil e também não ser solidário também com outros países, né? Então, essa é uma questão que a gente está tentando fazer aqui. Eu gostaria também que o Serginho, né, trouxesse aí a sua impressão aí sobre essas questões, Serginho, ou se quiser focar nessa questão aí da extrema-direita, ou quiser também expandir aí a discussão sobre essa questão das tarifas e como eles têm reagido, né, às tarifas e a ofensiva de Trump, apesar de que a gente fala ofensiva do Trump, mas é a ofensiva do capital norte-americano, né? É um pouco disso também, ô Serginho. É, a gente tem, às vezes, quando vê determinados assuntos e debates, a gente tem a tendência às vezes, levar até na gozação, porque a ausência própria de sentido. Você nota que, por exemplo, se você notar a questão da economia mundial hoje, a situação ela é diferente, inclusive porque é o seguinte: se aparar as arestas, por exemplo, dos países do BRICS, os Estados Unidos vai para o saco há muito tempo. Ele não tem como. A situação deles é ruim. Eu gostaria de falar isso para entender o seguinte: o que o Trump está fazendo, embora pareça uma loucura, não é. O que ele está fazendo é, como ele é corretor de imóveis, e aí não estou desmerecendo o corretor de imóveis, não, mas é porque realmente ele está achando que ele está numa imobiliária, então ele não construiu nada de inteligente para chegar no governo e falar: não, nossa proposta é essa e nós vamos melhorar da desindustrialização dos Estados Unidos fazendo isso e aquilo. Não, é a única coisa que ele arrumou com essa questão das tarifas. Acontece que ele não está sozinho no mundo. O que ocorreu? 2, 3 dias depois, a China falou: não, se ele taxou nossa, nós vamos taxar deles também. E lembrando bem que a China está com a Rota da Seda, tem o Brasil produz commodity, pode mandar para tudo quanto é lado. Então, quem mais tem a perder é a economia americana. Ponto. Eu vou falar uma coisa aqui que me perdoem, inclusive que eu não conheço. Eu vi um deputado essa semana lá no Congresso falando assim que para tirar a segurança armada do presidente da República, que para ele o presidente da República podia morrer. Aquele rapaz é um jagunço lá do Espírito Santo. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque nós começamos a eleger parlamentares, e aí eu vou lembrar dessa moça aqui, com pautas despolitizadas. Então, essas pessoas, elas não estão representando. Antigamente, se você pensar nos caras que tinham um embate com a gente da direita, as pessoas eram extremamente preparadas. Hoje nós estamos com um problema. Esse pessoal é despreparado. Eles estão a toda sorte. Então está ficando difícil. Que aí agora criou-se uma terminologia, extrema-direita. Extrema-direita é o que? É o supra-sumo do analfabetismo? É isso? Porque a situação está de mal a pior. Tá correto. E essa é a questão inicial aqui, inclusive está no nosso card, né? A pergunta que nós estamos fazendo.
por que Bolsonaro e bolsonaristas defendem Trump e o tarifaço, né? É um pouco isso também que você tá colocando, né, Sérgio? É, a ascensão aí desse campo no Brasil, que a gente tem denominado de extrema-direita, a ascensão vem muito em cima dessas questões de pautas que moralistas, né? Pautas de que contra o comunismo, pauta anticultura, a pauta anti-escola, né? Quer dizer, o ataque desde lá do MBL, lá de 2011, 2013, né? Que o negócio deles é atacar a escola e tal. Então, eu não poderia chamar isso de cultura, mas esse movimento político, né? Ele vem em ascensão. E aí entra essa questão que nós estamos colocando, né? Ações internacionais que prejudicam o Brasil, e a postura deles é de que o governo deveria sair, né, desse vírus socialista, né? Então, assim, não há um embasamento, seja ele filosófico, econômico, né, ou político com mais profundidade, e simplesmente traz essa questão aí do vírus comunista, né? E aí o que aconteceu aqui em Uberlândia também essa semana, está bem claro isso, né? Da vereadora que ataca o Congado. E ela ataca o Congado, ataca também a saúde, o transporte em Uberlândia, e ela é do partido que é do governo, né? O vice-prefeito de Uberlândia é do mesmo partido dela, que é o partido PL. Então, veja bem, eles falam sempre em defesa do caso. Ela mesma, o próprio PL soltou uma nota falando que eles defendem a liberdade de expressão, defendem a liberdade religiosa e tudo mais, né, que eles não concordam com o que foi dito, mas no fundo eles sempre estão defendendo posições e posturas, né, que na verdade é contra o povo. Só que no discurso deles, eles defendem o povo, né? E nós até já falamos sobre isso aqui em outros vídeos, né, dessa postura, né, contra os interesses nacionais. Eles se colocam como patriotas, né, mas a prática deles é contra o interesse do país em que eles vivem, que nasceram e tal, enfim. O patriotismo deles é um pouco diferente, né? O patriotismo deles é defender os Estados Unidos. Pois bem, eu acho que nós conseguimos fazer aqui a discussão, né? Colocar essa questão um pouco aqui do tarifaço. Essa questão do tarifaço de Trump já foi discutida aqui também em outro momento aqui no nosso canal, né? Lembrando que o nosso canal tem sempre aqui atividades aqui ao vivo, né? De segunda a sexta, geralmente entre 18 e 19 horas. No sábado, por volta das 10 horas também tem. Então, isso também já foi discutido aqui em outros momentos, mas só para a gente trazer essa questão, né, da postura bolsonarista e, obviamente, do próprio Bolsonaro diante de algo que prejudica o Brasil, que é o tarifaço do Trump, e também prejudica também a economia global, né? Então, essa é uma questão que a gente também tem trazido aqui, e agradecer muito aqui as pessoas que nos acompanham, lembrando que para contribuir com o nosso canal é você compartilhar, é você curtir, né, a forma que tem de fazer com que o nosso canal chegue a mais pessoas. Mais uma vez agradecer aqui a parceria aqui do Cipriano e do Serginho, e realmente convidando a todos aí para curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada